Seja muito bem-vindo para mais uma videoaula de língua portuguesa. Vamos falar sobre a coesão textual, bem como compreendermos os fatores determinantes da coesão nos textos. Então, antes de abordarmos os principais procedimentos de coesão textual, eu gostaria que você respondesse as 7 questões relacionadas ao texto Medo e Vergonha, escrito pela cronista e atriz Denise Fraga, para pensarmos como as partes de um texto se combinam e estão interligadas. Desse modo, assim que você responder a essas questões que se referem a esse texto, retorne para esse vídeo para fazermos a correção. Agora então que você já respondeu essas questões, vamos começar pela questão de número 1. O título dado à crônica é adequado? Explique sua resposta. Então nós podemos dizer que sim, pois todo o texto busca mostrar como algumas atitudes que as pessoas tomam, motivadas pelo medo, podem ser vergonhosas, por evidenciar sentimentos dos quais elas se arrependem. Questão 2. O primeiro parágrafo do texto antecipa a relação que vai ser estabelecida entre medo e vergonha e que já está posta no título. Explique. Então nós podemos dizer que no primeiro parágrafo prevalece noções positivas do medo, incitar a criatividade, praticar feitos incríveis, pôr em xeque é algo que não fica claro se é positivo ou negativo. Deixa a critério do leitor essa valoração. A única ação explicitamente negativa é paralisar alguns. Contudo, nada ainda indica a relação que vai ser estabelecida pelas duas histórias ali narradas, o medo e a vergonha. Assim, o primeiro parágrafo ele vai criar uma expectativa que vai ser quebrada quando se estabelece a relação entre o medo e vergonha. 3. No final dessa história, há essa avaliação da personagem narradora em relação a outro personagem. Seu olhar agora não era mais de ladrão, e sim de professor. O que fica implícito ao se comparar o olhar do menino com o de um professor? Então nós podemos dizer que essa comparação deixa implícito que o menino foi capaz de ensinar algo à personagem, a capacidade de compreender os erros alheios e perdoá-los. 4. Nesta questão e nas seguintes, observe como as partes do texto estão interligadas. Então, no segundo parágrafo, ao finalizar a narrativa dos fatos ocorridos, como o amigo Romeu, a personagem narradora afirma: está vivo. Embora não seja explícito, o sujeito dessa frase pode ser identificado. Completa a frase ficaria assim: o amigo nosso está vivo, nosso Romeu está vivo, ele está vivo. Assinale as alternativas corretas a respeito do emprego da frase está vivo. Então, as únicas alternativas corretas são as de letra A e B. Na alternativa A, temos o sujeito é desinencial, porque o referente dessa frase é facilmente identificável, e na alternativa B temos o emprego da frase curta contribui para se obter um efeito humorístico ao responder a uma expectativa do leitor sobre o destino do personagem. Questão de número 5. Releia o terceiro parágrafo e observe as palavras em destaque. Me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, mas na qual também vi meu medo me deixar em maus lençóis. Explique como essas ocorrências em destaque ajudam no encadeamento da narrativa. Perceba que este parágrafo marca 2 etapas da narrativa que ficam evidentes pelo uso dos pronomes em destaque. A primeira ocorrência dessa faz referência ao episódio de Romeu, que fugiu pela janela da casa da namorada. E a expressão outra refere-se à história que ainda vai ser contada. A personagem, motivada pelo medo, foge de um rapaz que não lhe fez nada. Questão 6. Releia esta frase do último parágrafo e observe os trechos sublinhados. Se eu pensava que ele assaltava,
ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. Em termos sintáticos, o que você percebe de semelhante nos trechos sublinhados? Então perceba que há uma semelhança na estrutura dessas orações, já que ambas as orações são orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. E número 7, releia. Fui para casa pelada, igual ao Romeu suicida. A. Romeu está fazendo referência a que parte exterior do texto? Veja então que a referência é ao amigo da personagem principal, que passou por uma situação vergonhosa ao fugir pelado da casa da namorada. Perceba que o nome que a personagem dá ao amigo, Romeu, personagem tão famoso da literatura universal, virou sinônimo de pessoa apaixonada. B. Por que a autora faz a retomada que você identificou na resposta anterior? Veja então que a referência interliga as duas histórias, que por sua vez estão relacionadas ao título da crônica. O medo faz as pessoas tomarem atitudes das quais se envergonham depois. Vamos conhecer agora alguns procedimentos de coesão. Ao responder às questões anteriores, você pôde observar alguns elementos que tornam um texto coeso. Então a coesão constitui-se de procedimentos formais que permitem estabelecer relações de sentido entre os elementos linguísticos de um texto. Escolher palavras e expressões a fim de combiná-las para transmitir de maneira clara e eficiente uma ideia não é uma tarefa simples. Alguns mecanismos ajudam a organizar e a compreender as relações entre as partes de um texto. Procedimentos de coesão são aqueles que evidenciam o encadeamento em um texto, como uma parte está ligada à outra, como um segmento da continuidade a outro. Os principais procedimentos são repetição, substituição, seleção lexical e relações sintático-semânticas. Então a coesão por repetição, ela ocorre quando algumas palavras, expressões ou estruturas sintáticas são repetidas com o intuito de garantir a unidade do todo e assim reforçar os sentidos para estabelecer as articulações no texto. A coesão por substituição, ela ocorre quando são utilizadas palavras diferentes para retomar algo que já foi dito anteriormente. Em geral, isso é feito com o uso de pronomes, sinônimos e hiperônimos. Lembrando que hiperônimos são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico de outra, mas com um sentido mais abrangente. Como, por exemplo, podemos dizer que animais é hiperônimo de cachorro e cavalo, que legume é hiperônimo de batata e cenoura. A coesão por substituição também ocorre pelo emprego de anafóricos e catafóricos. Essa é uma classificação dada a palavras que marcadamente nos permitem visualizar uma referência feita para o que apareceu antes, anáfora, no texto ou para o que ainda aparecerá, o que chamamos de catáfora. Em geral, pronomes assumem com maior frequência a condição de anafóricos ou catafóricos, conforme você pode verificar na página 37 do seu livro didático de língua portuguesa. Em muitos enunciados, por uma questão de objetividade ou mesmo pela obviedade da informação, o enunciador pode optar pela omissão ou pelo apagamento de um determinado termo ou expressão. A manobra responsável por tal apagamento é denominada elipse. Veja alguns exemplos. Nesta sala, muitos alunos concentrados. Elipse do verbo haver. Nesta sala, há muitos alunos concentrados. Consegui entender este problema. Ele comprou livros, revistas, que no caso aí é o verbo comprei, que está subentendido. Vale salientar também que todo o texto mantém uma unidade temática, o que faz com que as palavras que o compõem guardem relações de significados, estabelecendo uma rede coesiva e, por fim, a coesão de um texto também
pode ser observada pelo estabelecimento de relações entre orações, especialmente pelo emprego de conjunções. Lembrando que as conjunções, elas atuam como elementos de ligação entre termos, semelhantes de uma oração ou entre duas orações, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. Agora, para que nós possamos compreender de que forma todos esses elementos coesivos que nós acabamos de ver aí aparecem no texto, bem como de que forma eles são constituídos, eu convido você a resolver as atividades de 8 a 15 do seu livro didático de língua portuguesa. Assim que você responder todas a essas atividades, retorne para esse vídeo para fazermos a correção de cada uma delas. Muito bem, agora que você já respondeu as questões inerentes aos elementos coesivos, vamos corrigi-las. Comecemos então pela questão de número 8. Sobre os recursos coesivos presentes no trecho, era parte de um jogo que ele adorava e cujas regras sempre respeitou. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A repetição da palavra jogo 2 vezes e de forma tão próxima acarreta um problema de coesão? A repetição da palavra jogo se sustenta na intencionalidade de enfatizar o sentido dessa palavra para a personagem? Os pronomes que e cujas retomam o sentido da palavra jogo nas formas, o primeiro jogo e o segundo do jogo. Assinale a sequência correta. Então, a alternativa que deveríamos marcar é a de letra C, já que a repetição da palavra jogo 2 vezes, de forma tão próxima, não acarreta um problema de coesão e a esse procedimento damos o nome de coesão por repetição. 9. Leia o título e o trecho de uma notícia. Você já leu o texto? Vamos direto para o chamado das alternativas, então. Letra A. Identifique no título dessa notícia um hiperônimo. Então, planeta é hiperônimo de Marte. Letra B. Identifique no corpo da notícia 2 usos de pronome para se referir a algo já mencionado e transcreva-os. Então são empregados o pronome demonstrativo esses para se referir aos mapas químicos da superfície de Marte, mencionados no parágrafo anterior, e o pronome relativo que, cujo referente é sais. Questão 10. Leia o título e o trecho de outra notícia e responda as questões. Você, é claro, que já leu aí o trecho da notícia. Microsoft e Google assinam armistício em guerra de patentes. Vamos então para a alternativa de letra A. Essa notícia emprega 3 diferentes palavras no primeiro parágrafo para se referir à Microsoft e ao Google. Identifique-as. Então as 3 palavras diferentes são uma, outra e companhias. Letra B. Alguma das palavras que você identificou na resposta anterior pode ser considerada hiperônimo de Microsoft e Google? Explique. Então nós podemos dizer que sim, a palavra companhia é hiperônimo de Microsoft e Google, pois é mais abrangente, mais genérica. Letra C. No segundo parágrafo, qual é o sinônimo da palavra identificada na resposta anterior? Então, o sinônimo da palavra identificada é empresas. 11. Explique a importância da substituição de um vocábulo ou expressão na organização de um texto. Então devemos perceber que esses mecanismos de coesão evitam repetições desnecessárias, o que é sempre um perigo na produção de texto, pois podem tornar o texto cansativo e evidenciam a capacidade do enunciador de se referir de modo mais ou menos expressivo a determinado elemento. Questão de número 12 da Unicamp, São Paulo. Os textos abaixo integram uma matéria de divulgação científica sobre o tamanho de criaturas marinhas, ilustrada com fotos dos animais mencionados. A. Pode-se afirmar que a compreensão do texto 2 depende da imagem que o acompanha? Destaque do texto a expressão responsável por essa dependência e explique por
que seu funcionamento causa esse efeito. Então a expressão é este cavalo marinho. O uso do pronome demonstrativo este remete o leitor à identificação de uma imagem a qual o enunciador está fazendo referência. Letra B. No que diz respeito à organização textual, que diferença se pode apontar entre os dois textos quanto ao modo como o pronome eles se relaciona com os termos a que se refere? Então, no texto 1, eles se refere a algo que ainda vai ser mencionado, animais do fundo do mar. É, portanto, um uso catafórico do pronome. Já no texto 2, o pronome eles refere-se a algo já mencionado, que no caso são os filhotes. Neste caso, trata-se do uso anafórico na organização textual. Questão de número 13. Retome a leitura da notícia. Microsoft e Google assinam armistício em guerra de patentes, para responder às questões a seguir. Letra A. Registre no caderno as palavras pertencentes a cada um desses campos significativos. Então, em relação à palavra guerra, nós podemos elencar armistício, guerra e batalhas. Já em relação à questão judicial, nós temos aí patentes, litígios, casos e acordo judicial. Letra B. Por que esses dois campos lexicais aparecem na notícia? Então nós podemos dizer que é pelo fato de que o texto foi construído comparando a questão judicial envolvendo a Microsoft e o Google com uma guerra, a fim de ressaltar o caráter conflituoso entre as duas grandes empresas. Questão de número 14. Então, depois da leitura do texto, nós temos aí o seguinte enunciado. Sobre os recursos lexicais e gramaticais que promovem a coesão e a coerência do texto, analise as afirmativas a seguir. Podemos considerar, então, apenas as alternativas 1, 3 e 4. Logo, a alternativa que deveria ser assinalada é a de letra C. E por fim, então, chegamos à questão de número 15, cujo enunciado é o seguinte. Na chamada acima, juiz anula gol e Corinthians passa para a semifinal. A manchete é construída por um período composto, no qual a segunda oração introduzida pela conjunção e coordena-se à anterior, expressando o sentido de consequência, já que passar para a semifinal decorre da ação de anular o gol. Então deveríamos marcar aí a alternativa de letra A, uma vez que o sentido é o de consequência. Então nós ficamos por aqui, mas antes eu gostaria de sugerir algumas atividades para que você possa colocar em prática tudo isso que vimos nesta nossa videoaula. Então, eu sugiro que você resolva as questões de 1 a 11 que se encontram na seção Hora de Estudo a partir da página 62. Bons estudos e até a próxima videoaula!